Hoje no Imprensa Livre eu tenho o grande prazer de receber meu amigo, compadre Felipe Moura Brasil, o maior influenciador político da internet brasileira, quase 1 milhão ou mais de 1 milhão de seguidores. Né? A quantidade de títulos aqui, bom, repórter e editor do Antagonista, âncora do Pingos nos Is, o programa mais importante da Rádio Brasileira de Notícias, o único brasileiro a fazer um episódio do Prager University. Acho que não sobrou mais nada, né? Sobrou uma coisa pra gente, pros outros não, né? O que falta fazer, Felipe? Me conta. A introdução tá ótima. Agradeço a sua generosidade. Até me colocou como editor do Antagonista, daqui a pouco o pessoal briga lá, Mário Sabino, Diogo Mainardi. Eu sou jornalista que trabalha para o Antagonista e para a Jovem Pan, na Jovem Pan como âncora e comentarista. E organizador do clássico, o mínimo que você precisa para não ser um idiota. Exatamente. Esse maior sucesso editorial dessa área de notícias políticas. E primeiro me conta como é que veio a ideia do mínimo, desse grande sucesso. Eu não consigo nem ficar atualizado já vendeu quantas edições? Atualiza a gente. Quem tem mais os números é o nosso querido amigo e editor Carlos Andreasa, mas acho que está por volta de 300 mil exemplares vendidos, o que no mercado brasileiro é um best-seller, é um fenômeno editorial, vende realmente desde 2013, né? Um livro que foi lançado há 5 anos e continua vendendo todo mês, e agora teve a reedição do Imbecil Coletivo, que é outra coletânea antiga do Olavo. O mínimo foi uma coisa nova, né? Um trabalho de organização que eu fiz. O Imbecil Coletivo já era uma coletânea dele, que tinha sido publicada antes, mas quando tem uma nova edição também puxa as vendas do mínimo. E isso está acontecendo nesse momento. A ideia veio de muitas coisas que eu achava necessárias, porque a obra do Olavo é vasta, e era preciso ter uma forma de atingir o público leigo em política, em filosofia, de uma maneira mais explicativa, mais educativa. Já estavam surgindo vários colunistas mais à direita, críticos da esquerda, principalmente na internet, e muita gente tocando adiante ideias do Olavo, às vezes até sem citá-lo, e a gente lê o Olavo e muitas vezes tem vontade de apresentar aquilo aos amigos, então eu já mandava artigos do Olavo por e-mail para muitos amigos, porque ele descrevia a experiência mental brasileira, a experiência social. Então, desde o Imbecil Juvenil, por exemplo, que é o texto que abre o livro, eu coloquei o capítulo Juventude primeiro, para já colocar os jovens no seu devido lugar. Né? Principalmente nessa era de internet, em que todo mundo começa a dar palpite nas redes sociais. Mas a gente vê aquele comportamento de rebanho, aquela necessidade de pertencer a um grupo, e para fazer isso você passa por todos aqueles rituais de ir imitando as pessoas, absorvendo os vícios, a maneira de vestir, a maneira de falar, que resulta sempre na supressão da personalidade individual. Então é preciso fazer um trabalho de fortalecimento psicológico, moral nas pessoas, para que elas consigam conservar a sua individualidade no meio desse processo de crescimento em que você sai ali do colo dos pais para a sociedade, para enfrentar os amigos, o mercado profissional, inclusive. E isso que o Olavo retrata em relação à juventude, muitas vezes tem reflexo mais adiante na política. São pessoas que, por causa do meio social que frequentavam, a gente vê isso muito na classe artística, por exemplo, elas conservam aquelas mesmas ideias, aquele mesmo modo de falar que adquiriram na juventude e depois, mesmo com todas as provas em contrário, elas se tornam imunes à razão, porque é um esforço psicológico muito grande para você se desprender daquele grupo ao qual você do qual você passou a fazer parte. Né? Então a obra do Olavo era muito importante. O Olavo estava sendo editado por editoras ótimas, mas de médio porte, sem a força de distribuição da Record, e eu achava que a obra dele precisava ser melhor organizada e de uma maneira pop, como o Andreasa gosta de falar, para que quebrasse certos rótulos, certos preconceitos também, e principalmente aquela sensação que muita gente tem de que tudo é muito complicado. Esse texto foi muito importante na minha vida, de um modo geral, porque tem aquele começo, aquele primeiro parágrafo que ele fala que qualquer pessoa que faz alguma coisa porque acha que deve fazer aquilo, sempre ouviu aquela pergunta, mas você faz isso por dinheiro ou por prazer? Né? E é uma limitação você pensar somente nessas duas categorias. Né? O que eu faço não é por dinheiro ou por prazer, é pelo senso de dever, pela vocação.
E o Olavo explica isso, evidentemente, de uma maneira vocação vindo mais de voz, né, do Vox, né, interno. Exatamente. Você ouvir sua voz interna. Exatamente, você está atendendo ao chamado e muitas vezes fazendo algo que ninguém mais pode fazer. Essa palavra, até o calling, né, nos Estados Unidos, é muito mais comum e tem palavras mesmo que deixaram de circular no Brasil, deixaram de fazer parte do universo mental das pessoas. E às vezes elas ficam pensando, o que eu preciso fazer? O que vai me dar mais dinheiro? O que vai me dar mais prazer? E elas não fazem um autoexame para ver o que elas sabem fazer de fato e o que elas podem fazer de diferente em relação às outras, né? E depois, até num curso, o Olavo fala uma coisa que eu gosto muito, que a vocação implica, muitas vezes, você ter uma resistência que as outras pessoas não têm para algo negativo. Por exemplo, o médico, ele é capaz de ver sangue durante muito tempo, muita gente não consegue ficar meia hora no hospital. Aí o Olavo brinca, fala, olha, eu sou professor, eu tenho uma resistência imensa à burrice. Eu sou capaz de explicar 200 vezes a mesma coisa se uma pessoa vier me perguntar. Tem gente que não é capaz de fazer isso. Assim como um advogado, ele precisa conviver com criminosos, precisa conviver com bandidos. Se você não for capaz de fazer isso, você não consegue exercer a profissão. Então, são elementos que são importantes na própria escolha da vida profissional e que tem reflexo na vida pessoal de muita gente. E, muitas vezes, certos elementos não são conscientizados pelas pessoas. Então, é preciso expressá-los, torná-los aí moeda de troca no nosso ambiente cultural, que é muito frágil, né? Muito tomado por esse que o Olavo chama de megafone de interesses partidários. A camada intelectual da sociedade se transformou nisso e a gente está vendo o reflexo, a gente vai chegar nesse assunto, na cobertura das eleições de 2018. Na Veja, eu me lembro que além claro, de tudo que você fala e que fala até hoje, da política nacional, eu me lembro que tinham duas áreas que eram praticamente assim, inexploradas na grande imprensa, com a visão que você tem, que era a análise da política internacional, da política americana, que eu acho que a sua contribuição é uma coisa que não dá nem para definir, tão importante também, que foi. Não, a gente está ali, ainda mais da parte dos blogs e tal, mas você na Veja, o seu trabalho de cobertura da política internacional americana é um divisor de água, eu acho, na grande imprensa. E também um pouco na cobertura da violência do Rio de Janeiro. Lembro também que tinha um olhar muito particular e único em relação a como discutir as questões de segurança pública, especificamente aqui no Rio, que também ia muito contra ao pensamento hegemônico, né, do vitimismo do bandido e tal. Se você pudesse falar desses dois temas. Como colunista, às vezes a gente tenta, em relação à vocação também, que eu falei, certas coisas que você sente que você pode fazer e que ninguém mais está fazendo. E aí eu olhar, bom, eu estava lá como colunista da Veja, a maioria do pessoal da Veja é de São Paulo, e eu sou do Rio de Janeiro, era interessante para mim escrever sobre o Rio de Janeiro também, com um enfoque diferente, e havia uma necessidade, obviamente, moral e intelectual de desfazer uma série de mentiras e de propaganda, né? Principalmente descompactar a propaganda. Então, o caso da segurança pública do Rio de Janeiro foi muito bem lembrado por você, porque houve a proposta da pacificação, né? Unidade de polícia pacificadora. Isso foi no governo do Sérgio Cabral, um criminoso que hoje está preso, e ele usou aquilo até para encobrir, né, a própria criminalidade reinante no seu governo. Festiva tratando, né? E a imprensa festiva comprou aquilo, a imprensa carioca, de uma maneira completamente... Acrítica, deslumbrada, absolutamente patética, sabe? Desde o primeiro momento, eu fui o primeiro a falar, vem cá, subiu o morro e não houve nenhum tiro, os bandidos foram embora, e onde que eles vão assaltar agora? Porque não prendeu ninguém, não aconteceu nada, entendeu? O que vai haver, no máximo, é uma reorganização, e eles estavam vendendo aquilo como, pacificamos a favela. Então, desde a primeira eu falei, bom, os bandidos foram para outro lugar, né? E aconteceu muito no começo. Foram para São Gonçalo, aterrorizaram Niterói, São Gonçalo, várias cidades vizinhas ao Rio de Janeiro. Começou a ter toque de recolher nesses lugares e tal. Depois os bandidos viram que podiam voltar, alguns nem saíram. Houve depois uma convivência, né, com os policiais ficavam assim na beira da favela, mas não subiam lá no alto. E muitas vezes policiais sendo formados a toque de caixa também para ficar numa posição completamente desconfortável e vulnerável nessas favelas. Muitas vezes o batalhão do BOPE tinha que subir lá com um caveirão para poder buscar os oficiais que estavam
no que eles chamavam de UPP de lata, né? Que teve até nos grupos de WhatsApp dos policiais, eles chamavam de unidade de perigo por policial e depois passaram a chamar de unidade de propaganda política. Porque o governo Cabral, o que ele falava? Nós levamos UPPs a não sei quantas favelas. E conseguiu se reeleger assim, né? Ou fazer o sucessor, o Luiz Fernando Pezão. Só que, na verdade, aquilo não estava combatendo efetivamente a criminalidade e muitos policiais estavam morrendo, né? E a imprensa comprava aquilo, os colunistas achavam lindo, que esse pessoal que não podemos tratar criminosos com tanta dureza, entendeu? Então, se você chega lá, só coloca a polícia, tá tudo bem, não prende ninguém, parecia que eles gostavam disso. E sem querer ser conspiratório também, nós estamos falando de um período de 14, 16, que o Rio de Janeiro estava hospedando 2 eventos internacionais enormes, a Copa do Mundo e as Olimpíadas, com um volume de dinheiro público anunciado, estatais, na imprensa também. Então a imprensa também não estava querendo confusão com o governo, né? Exatamente, não estava querendo confusão com o governo e também tem muita amizade, né? Isso. Tem carinho pelas pessoas. O secretário de Segurança Pública daquela gestão, o José Mariano Beltrame, foi muito incensado pela imprensa. Ele ganhou em 2010 um prêmio Faz Diferença do jornal Globo, que é assim, analogamente, é igual o Barack Obama ganhar o Prêmio Nobel da Paz, entendeu? Antes de fazer qualquer coisa. Só pela iniciativa que teve de um projeto que depois se mostrou absolutamente incapaz de conter a criminalidade do Rio. Eu estava lá avisando desde o começo que não ia adiantar, que era uma maquiagem, né? Pode até ser, levar a polícia à favela, tem que levar a polícia à favela, mas em qualquer lugar, né? Isso. Como, em qual favela e qual vai ser a consequência e tal. Eles queriam era ter a possibilidade de explorar esse marketing, né, para tentar se reeleger, porque em termos de eficácia ficou muito aquém daquilo que eles faziam parecer. Isso é um resumo, evidentemente escrevi durante muito tempo em todos os detalhes a respeito disso. Agora, Estados Unidos, esse foi um momento bastante marcante na minha carreira até aqui, porque você sabe, você também é uma voz dissidente na internet, mas assim, na grande mídia do que era chamado então, eu acho que eu fui o único a dizer que o Donald Trump sempre teve totais chances, que a vitória dele seria natural, e a cada escândalo que a imprensa fazia em relação a qualquer coisa que ele tinha falado ou que ele tinha feito no passado, muita gente dizia, agora acabou, Trump tem que renunciar à sua candidatura. Tem uma frase que eu gosto muito daquela época, se não me engano foi o Peter Thiel que falou, que ninguém leva o Trump seriamente, mas leva tudo que ele fala literalmente. Exatamente, exatamente. Você não leva o cara a sério, mas tudo que ele diz é literal. Mas entende literalmente qualquer coisa, qualquer metáfora, qualquer brincadeira. Isso é grotesco. E para eu que vivo no Rio de Janeiro, para mim isso é grotesco. Que é inevitável que a gente faça certas comparações com o caso do Jair Bolsonaro. A pessoa ser politicamente incorreta, dar declarações duras, ter um humor mais pesado, isso é uma coisa, falta de caráter é outra coisa. Isso. E as pessoas que querem queimar alguém, elas tentam misturar essas coisas o tempo inteiro. Quem é que não ouve piada de humor macraco? Eu vou jogar bola aqui no intervalo, as pessoas falam barbaridades. Aliás, esse livro mais recente do Taleb, que é o Arriscando a Prova à Pele, é um excelente livro, e ele fala muito isso. Ele fala, olha, eu não tenho o menor interesse no que a pessoa está falando, eu quero saber o que ela quer dizer. Exatamente. Porque tem muita gente que é, por exemplo, racista e nunca deu ou vai dar uma frase racista. Claro. Eu estou preocupado com as ações da pessoa. Eu quero saber quem ela é. Agora, se ela fala uma frase fora de contexto, mas aquilo não tem nada a ver com o que ela pensa de verdade, como ela age e o que ela faz, eu não estou nem aí, eu estou preocupado com quem ele é, e não com, eventualmente, tirar uma frase de contexto. Perfeito, isso é absolutamente perfeito, mas se você fizer esse tipo de ponderação, quando existe muita demonização em relação a alguém, acusam você de estar defendendo essa pessoa. Passando pano. Passando pano, exatamente. Essa é a acusação comum, de fazer torcida. E, na verdade, as análises, tanto no caso do Trump como no caso do Bolsonaro, se mostraram certas. E agora, hoje, por exemplo, está todo mundo repetindo um monte de coisa que eu falava há mais de um ano. Entendeu? Só que falar mais de um ano é torcida. Falar depois que vem o resultado é análise. É sempre assim. Mas no caso do Aliás, Trump... uma coisa que é muito curiosa no teu caso, que eu acho, que eu admiro muito, é porque você consegue, às vezes, descontentar isso, é um elogio, tanto à blogosfera progressista, quanto essa blogosfera, vamos chamar integralista, ou progressista de sinal trocado, que está nascendo agora.
qualquer coisa que você fale contra ou a favor, por exemplo, do Bolsonaro, mesmo que seja uma cobertura justa e de alguém que não é contrário, não está fazendo campanha contra, qualquer coisa que se fale uma vírgula também. Então você consegue, no compromisso com a verdade, manter a sua atuação como colunista, defender ideias liberais e conservadoras, ser honesto e buscar a verdade. E isso faz com que, às vezes, os militantes e torcedores e cabos eleitorais travestidos de analistas se irritem com você dos dois lados, né? Exatamente. Mas muitas vezes os fatos são desiguais. Eu tenho repetido bastante isso. Mas as pessoas, quando elas têm uma paixão política, quando elas querem que um candidato se eleja e tal, elas perdem a noção do que é fato e do que é opinião sua. Então o PT lá protagonizou os escândalos do Mensalão, do Petrolão, do financiamento de ditaduras socialistas com dinheiro do BNDES, de fraudes fiscais, um monte de coisa. Isso é fato. E é um fato bastante negativo para o PT. Aí você vai olhar a história do Bolsonaro, do PSL, que praticamente não existia até ontem, entendeu? E você não encontra coisas equiparáveis a isso. Então as pessoas tentam dar a essas declarações, das quais a gente estava falando antes, um peso equiparável aos maiores escândalos de corrupção da história do Brasil. E é óbvio que vai ficar descalibrado. O Bolsonaro tem diversos comportamentos e ideias das quais eu discordo, que eu repudio. Só que eu não chamo de criminoso aquilo que não é criminoso. Isso. Então, por exemplo, eu sou contra o auxílio moradia que ele tinha, eu sou contra o secretário parlamentar que não necessariamente comprove a ajuda que está fazendo, que não resulte numa emenda parlamentar. Uma então, discussão republicana normal. Não, normal, só que o auxílio moradia é previsto na lei, Isso. entendeu? Então eu tenho um problema com aquilo que está previsto na lei, que pode ser considerado um privilégio, você pode fazer uma crítica àquilo que está lá. E que o Bolsonaro, aliás, para crédito dele, responde de uma maneira muito irônica aos jornalistas naqueles debates, falando assim, bom, você recebe na PJ, né? Você não tem CLT, o meu está na lei, né? Exatamente. No caso da Câmara dos Deputados, tem lá permissão para cada parlamentar ter 25 secretários parlamentares, não é nem só um, tem 25, ou em Brasília ou no seu estado de origem. Tem declaração sobre quilombolas que ele deu, que falou que pesa não sei quantos arroba e não serve nem para procriar. Quer dizer, ele estava criticando ali o sedentarismo das pessoas, numa polêmica sobre demarcação de terra, se não me engano e tal. Então, uma declaração polêmica, que obviamente eu acho que é inapropriada, várias vezes ele se expressa de uma maneira inapropriada, só para completar. Mas eu não vou dizer que é crime de racismo. Claro. Uma crítica ao sedentarismo de determinado povo, como se faz piada que o baiano é preguiçoso, que o gaúcho... Né, o Lula fez piada de Pelotas, pobre exportador de viado. Né? Eu não vou dizer que o Lula cometeu um crime, eu sou coerente, entendeu? Claro. Então, para mim, não é crime de racismo. Não, o Lula, nas ligações vazadas, então, fez declarações que, na boca do Jair Bolsonaro, teria feito o mundo cair, né? Evidentemente. Mas então, com o Lula está tudo certo. Né? Sempre assim, 2 pesos, 2 medidas. Mas eu fui contra a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, denunciá-lo ao STF, no caso do Bolsonaro, sobre quilombolas, por crime de racismo. Mas eu nem a condenei completamente, porque é um caso com alguma nuance e tal, a parte acusadora, na dúvida, faz. Cabe à justiça aceitar ou não. Aí eu vi, vai cair na primeira turma do STF. Os perfis dos juízes são esses, entendeu? A primeira turma vai rejeitar, porque tem lá o Luiz Roberto Barroso, que posa de defensor da minoria, um militante de esquerda clássico, ele vai aceitar, sempre foi anti-Bolsonaro. A Rosa Weber é a fiel discípula, ela segue o Barroso sem argumentar coisa nenhuma, então natural que tenha tido 2 votos, aí o Fux e mais um deram um empate. Aí o Alexandre de Moraes pediu vista, eu falei, olha, o Alexandre de Moraes tem um livro em que ele defende a imunidade parlamentar para além do recinto do Congresso Nacional, então isso aí vai cair. Não deu outra, o STF, a primeira turma do STF, que é considerada câmara de gás pelo Gilmar Mendes, rejeitou. Mas voltando só rapidinho para o Trump, o que eu costumo dizer é que as predisposições dos jornalistas e os preconceitos dos jornalistas não são iguais ao da população em geral. E isso assim ficou muito claro em 2016 e ficou muito claro agora com esse resultado acachapante do primeiro turno, Bolsonaro 46%, o Haddad com 29%. Então, muitos escândalos que aconteciam ali na campanha eleitoral, que eram tratados pela imprensa com aquele melindre politicamente correto, com toda aquela afetação de indignação, para o cidadão comum não é nada demais. Isso. E eu falava, olha, isso não é nada demais, isso não vai pegar. O próprio João Santana, ex-marqueteiro do PT, eu escrevi na véspera da eleição dos Estados Unidos um texto lembrando uma entrevista que ele deu, em que ele falava justamente isso, da diferença da percepção da imprensa em relação à percepção popular. É óbvio que ele usa uma linguagem ali mais ideológica,
que eu não gosto, mas como é um marqueteiro competente no sentido, obviamente tecnicamente, sem escrúpulos, sim, mas competente no sentido de resultado, sim. Você precisa ver o que ele faz, as técnicas que ele usa, a percepção que ele tem, Sim. e aprender mesmo com as pessoas que fazem a coisa de um jeito de má fé, muitas vezes, né? Bom, agora chegando, né, no momento que a gente está vivendo, a gente está às vésperas da eleição do segundo turno. Em primeiro lugar, o que você achou? A gente está sempre aí criticando, ou pelo menos tendo um olhar um pouco distanciado dessa cobertura mainstream que foi feita, então você já começou a falar, eu acho que é um ponto para a gente discutir, como é que não se viu a chegada e a ascensão de um político que teve 46% dos votos. Quer dizer, como é que parte, vamos chamar, da classe falante, o pensante do Brasil, ou o mainstream da grande imprensa, trata com tanto desprezo ou com tanto distanciamento ou ignora o sentimento majoritário da população em relação às questões políticas que se refletem muito claramente na candidatura do Jair Bolsonaro. Eu até ironizei outro dia, porque a Folha fez um editorial espantada, né, com a situação do Bolsonaro em relação ao eleitorado, dizendo que os jornalistas andam se espantando tanto com a realidade, como aconteceu em 2016 no caso do Trump, que talvez devessem frequentá-la com mais frequência, né? Existe um ranço muito grande, um ranço antimilitar, um ranço antidireitista, um ranço antipoliticamente incorreto e um ranço anti as pessoas que se comunicam falando o que pensam numa linguagem muito simples, muito popular. O sujeito é logo taxado de populista, né? E muitas vezes esses conceitos não ficam nem bem explicados. Então, eu costumo chamar de populista a pessoa popular que você não gosta. Exatamente, é exatamente isso. O sujeito que fala simples e consegue se comunicar com o povo, que é o caso do Bolsonaro. Você pode dizer que ele tem limitações. E que em tese era o caso do Lula, mas aí estava tudo bem, né? É aí que eu queria chegar. Exatamente, o Lula tem um poder de comunicação com o povo, isso é inegável. Ele consegue se comunicar e percebeu as maneiras, né? Sempre faz aquela analogia com futebol e tal, sempre tem uma piadinha ali. E o Bolsonaro, ele é um cara zoeiro, ele é um cara de uma linguagem simples, você pode até dizer rudimentar, mas que funciona para falar com o povão. E os tucanos, que eram supostamente uma oposição ao PT em 4 eleições presidenciais, eles não souberam se comunicar com o povo, e eu os criticava por isso. Sim. Então, eu escrevi vários textos em 2014, mostrando que o Aécio falava amalgamar, o Aécio falava contingenciamento, o caso mais famoso. Do que você está falando para o cidadão comum? Isso não entra na cabeça dele. E pegando esse gancho, né, a imprensa sempre fez questão de fechar o debate político brasileiro como se fosse uma oposição entre PT e PSDB nas últimas décadas, nos últimos anos. E é interessante porque foi praticamente ignorado o fato do Aécio Neves e o Alckmin terem sido expulsos da Paulista numa passeata contra o impeachment. E eu vi muito pouca gente dessa grande imprensa que quer imaginar um mundo dividido entre PT e PSDB sequer parar para analisar. Por que será que aquelas pessoas, aqueles brasileiros de verde e amarelo que estavam pedindo impeachment, também rejeitavam o PSDB, também rejeitaram o Aécio e o Alckmin? Então, ali já não tinha um indício que essa ideia da divisão ou essa falsa oposição entre PT e PSDB já não tinha ressonância na sociedade? Não, com certeza, todos os indícios, né? Mas a imprensa não quis ver justamente por causa desse ranço antidireitista, né? O PT demonizou o PSDB como um partido de direita, obviamente, se você sabe muito bem que o PSDB, historicamente, é no máximo um partido de centro-esquerda. Outro dia eu confrontei, inclusive, na sabatina do Pânico, na Jovem Pan, o Geraldo Alckmin, com declarações da alta cúpula tucana. Sim. Então eu peguei lá o FHC se dizendo de esquerda, o José Serra reivindicando o esquerdismo para ele, o Aloysio Nunes questionado pelo Danilo Gentili, nosso camarada, quem é a esquerda, PT ou PSDB? Ele fala PSDB. Isso. O Aécio que disse, para a direita não adianta me empurrar que eu não vou. E o próprio Geraldo Alckmin, em 2006, dizendo que a candidatura dele, ou o PSDB, estava mais à esquerda do que o Lula em economia e no apreço à democracia. Tipo, o sujeito considera o apreço à democracia algo de esquerda. Sem falar no macacão das estatais, né? Exatamente, eu falei. Na sabatina, eu falei e ele falou... Aí ele tentou se sair, foi até um momento engraçado, porque ele vestiu aquela jaqueta das estatais e o boné, quando ele era acusado pela campanha do Lula de ser privatista, quis provar que não é. Isso. E aí mostrou o seu apreço pelo Estado inchado brasileiro.
e tinha vários logos ali de estatais. Aí ele tentou mostrar uma coerência e falou assim, eu era contra a privatização da Petrobras, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, e ainda sou até hoje, mas isso não quer dizer que eu não seja a favor da privatização. Aí eu falei, e os Correios? Ele falou, não, o Correio pode privatizar. Tá, mas o Correio estava na jaqueta. Então houve uma mudança, entendeu? O que, por crédito, hoje há um debate o quanto que o próprio Jair Bolsonaro é privatista, né? Exatamente. Você teve, inclusive, um episódio há poucos dias da Eletrobras, se privatiza ou não, ele teria dito que não, as bolsas oscilaram muito em função disso. Quer dizer, ele também parece ter uma postura um pouco dúbia, está caminhando para uma postura mais liberal na economia, incorporar o Paulo Guedes na equipe e com o protagonismo que o Paulo Guedes tem, é um sinal para o mercado, foi considerado muito positivo em relação a uma visão liberalizante, mas isso ainda, para o crédito da verdade, né, ainda é polêmico, para dizer o mínimo, quanto que o governo dele seria um governo liberalizante. O que eu costumo dizer, eu falo assim, olha, o quanto liberal ele é, eu não sei, só sei que ele é mais do que o Haddad. Né? Exatamente. Esse que é o ponto, nesse momento, principalmente, de segundo turno. E o Alckmin também adotou um discurso mais liberal de uns tempos para cá, não dá, mas a imprensa só taxava o Bolsonaro disso, né? O Alckmin também fez esse movimento. Mas só voltando para concluir, que houve essa demonização, né? É até engraçado falar assim, porque não é demonização chamar alguém de direita, né? Só que o PT encarnava isso como uma demonização, chamar o PSDB de direita, e como você sabe muito bem, isso delimita ali o espectro ideológico para cima deles e torna quem quer que seja mais à direita do PSDB absolutamente inaceitável para o debate político. Né? Então vem o Bolsonaro com um discurso mais à direita do que o PSDB e ele é obviamente taxado de extremista, fascista, nazista, Hitler, isso tudo que é de uma irresponsabilidade imensa. O Bolsonaro tem um histórico de votações que mostra uma mentalidade nacionalista mais estatizante, né? Até corporativista em alguns aspectos, como foi criticado principalmente pelo Geraldo Alckmin, por votar a favor de determinadas condições para os militares, ele que é um capitão do Exército, então defendia essa categoria que era a base eleitoral dele. E eu, desde o começo da campanha, escrevi um artigo para o Antagonista, na época em que o João Dória ainda era cotado para ser o candidato tucano à presidência da República, perguntando até onde vai o liberalismo do Bolsonaro e lembrando as posições críticas e duras que ele teve em relação ao FHC, quando o FHC privatizou estatais, também sem muita convicção ideológica, né? Isso. Fazer caixa em tempos de crise, isso tudo. E talvez não tenha sido nem tão bem feita, mas obviamente teve um resultado, principalmente a telefonia, os pobres hoje têm acesso prático ao celular e tal, e o PSDB, por falta de convicção, falhou muito em defender esse legado, que é pequenininho, né? Porque ele não fez muito. Né? Mas eles não tinham essa convicção, tanto que o Gustavo Franco, privatizou pouco e privatizou muito para fundo de pensão de estatal, para grandes bancos, enfim. Tanto que o Gustavo Franco, economista que era do PSDB, saiu para o Partido Novo, do João Amoedo, para ser o coordenador econômico da campanha do João Amoedo, alegando em carta que o PSDB hesitava em defender as bandeiras pró-mercado, as bandeiras liberais, e a se posicionar firmemente em casos envolvendo corrupção, como o do Aécio Neves e como o próprio Eduardo Azeredo, que está preso e não foi desfiliado do PSDB. Então existe essa dúvida de até onde vai esse liberalismo que o Bolsonaro passou a adotar, mas ele tem defendido na campanha inteira uma redução do tamanho do Estado, a privatização de várias estatais. Ele apenas faz uma ressalva, que eu não tenho, em relação a essas estatais de setores estratégicos, como se convencionou dizer, que é Petrobras, Caixa Econômica e Banco do Brasil, mas mesmo assim admite, sabe, uma privatização gradual da Petrobras. Vamos ver se Paulo Guedes consegue. Porque é natural que tenha ali um economista, como o próprio Paulo Guedes disse na sabatina da Globo News, que proponha medidas duras para aliviar as contas públicas. Aí ele falou, o presidente vai dar uma amaciada, o Congresso vai dar outra amaciada, vai sair um negócio que não é o que o economista propôs, mas que é melhor do que aquilo que está aí. E, obviamente, o Bolsonaro vai estar sujeito a críticas, sujeito às pressões, né? Mas agora, ele entende um pouco do Congresso Nacional, está lá há 28 anos e sabe que uma medida muito dura dificilmente vai passar. Então, você pode até propor a medida muito dura, mas vem a choradeira e vamos ver o que vai sair disso. Para a gente encerrar o assunto PSDB, é interessante que o PSDB tem social-democracia no seu nome, eles governam como social-democratas, eles se assumem como social-democratas, eles pensam e agem
e implementam políticas públicas de sociais-democratas, mas continuam sendo chamados de direitistas, né? Então, quer dizer, não adianta, né? Quer dizer, eles falam, eles se assumem, eles põem no nome, eles agem como a centro-esquerda brasileira, algo como o que é hoje o Partido Democrata americano, ou o Partido Trabalhista inglês, ou o socialismo francês, mas não tem jeito, né? Qualquer um minimamente à direita do PT é visto por muita gente como direita, né? Mas a gente está chegando ao final do programa. Eu queria, então, um exercício. Eu sei que é a pior pergunta que se pode fazer, mas um exercício de futurologia. Caramba. Como é que você vê o Brasil elegendo Jair Bolsonaro ou o Brasil elegendo Fernando Haddad a partir de janeiro do ano que vem? Bom, o Haddad tem no plano de governo dele, o PT quer instituir controle social de todos os poderes, executivo, legislativo, judiciário e do Ministério Público. Então, aquelas declarações recentes do José Dirceu, falando sobre tomada de poder, falando que o Ministério Público se transformou em polícia política, que é preciso retirar do Ministério Público o poder de investigar, que quem acusa não pode investigar. Isso, na verdade, tem lá os princípios do direito que mostram contra quem pode mais, pode menos, mas o Dirceu quer tirar isso do Ministério Público, quer tirar poder do Supremo Tribunal Federal também. Então tem lá o criminoso querendo tirar poder da justiça que o condenou, né? Eu até fiz uma comparação outro dia que é igual o NEM da Rocinha falando que policiamento ostensivo na favela não funciona. Que autoridade moral o sujeito tem para ficar propondo isso? E o máximo que o Haddad disse no Jornal Nacional foi que eu discordo da formulação da frase. Ele não tem autoridade ao poste de um presidiário para desautorizar um mensaleiro que tem uma influência imensa no partido, porque sabe os podres de todo mundo, né? Fazendo metáfora de futebol como o Lula gosta, né? O sujeito que é expulso de campo quer abolir o juiz, né? Exatamente, é exatamente isso. E então o projeto petista não mudou muito. O que muda agora é o discurso do Haddad do primeiro turno para o segundo turno. Mudou até o logotipo, né? Mudou o logotipo, quer dizer, parou de usar o vermelho, está usando as cores da bandeira brasileira. Os governadores do Nordeste mostraram para o Haddad que o discurso pró-armas do Bolsonaro pegou entre os pobres, quer dizer, um choque de realidade nesses petistas encastelados, protegidos por segurança, a população pobre, que é a maior vítima da violência, que eles falam como se não fosse. Porque os ricos podem se blindar, moram em condomínio, com grade, com segurança. Os pobres não, ele tem que pegar o transporte público para ir do seu barraco ou da sua casa simples até o trabalho e são assaltados no meio do caminho, voltam tarde da noite. São eles os que mais sofrem com a criminalidade. E aquele elitismo de achar que o sujeito, por não ter uma educação formal como eles têm, eles pegariam a arma e sairiam atirando por aí. Tem um pouco desse snobismo, desse elitismo que eles aplicam quase em relação a tudo, né? Mas as pessoas também não pegam facas e saem matando as pessoas por aí. Não pega o carro se atropelando. Não pega o carro, pô. Se quiser usar como arma, se quiser usar como arma, elas usam, mas elas não fazem isso. Então, o Beni Barbosa, você já entrevistou, deve ter entrado em maiores detalhes desse assunto e, obviamente, é sempre bom deixar claro, porque sempre os adversários daqueles que propõem uma flexibilização da posse do porte de arma falam como se eles fossem distribuir armas para a população brasileira. Né? Como se sequer espantalho, se sequer a população fosse pagar. Distribuindo armas que nós vamos solucionar a violência. Quer dizer, são duas distorções. É um combo, né? Exatamente, é um combo. Quer dizer, nem a arma vai ser distribuída, o sujeito vai ter que comprar e vai ter que passar por toda uma verificação de antecedentes, preenchendo todos os pré-requisitos, e ninguém nunca disse que vai solucionar todos os problemas de criminalidade, da segurança pública. É para solucionar um problema. Que assim como a medicina não acaba com a doença e você não acaba com os médicos por causa disso, né? Às vezes é só para solucionar um problema, de você estar em casa e um bandido assaltar a sua casa e não dá tempo da polícia chegar para você decidir se vale a pena ou não você reagir de acordo com a sua análise da circunstância. Perfeitamente. Né? É bom até deixar claro que o Adélio Bispo Oliveira, que esfaqueou o Bolsonaro nesse atentado político, o Adélio que foi 7 anos filiado ao PSOL, que mandou mensagens no Facebook para o Lula, dizendo que querem barrar a candidatura dele porque tem medo de perder uma disputa democrática, que mandou mensagem para Gleisi Hoffmann dizendo que se barrarem o Lula esperava vê-la na disputa, se não o mercadante. Então esse Adélio Bispo Oliveira não poderia comprar uma arma, porque ele não tinha residência fixa, que é um dos pré-requisitos, não tinha renda lícita, se eu não me engano, está lá no termo da audiência de custódia, assinado pela juíza federal substituta,
mostrando essas informações. Aí você vai ver lá o projeto do deputado Peninha, que é o projeto que é apoiado pelo Bolsonaro, e mostra que ele não passaria nesses pré-requisitos. Ainda tem um caso de lesão corporal, aí teria que ver se foi uma lesão corporal dolosa ou não, isso não ficou noticiado direito. Se foi uma dolosa, ele também é outro motivo pelo qual ele não poderia, porque as pessoas exploraram esse episódio. Mas é interessante você dar esse... o discurso pró-armas do Bolsonaro tivesse sido desmoralizado, sendo que lá em Minas Gerais, só para completar, o porte de facas acima de 10 centímetros de lâmina é proibido. E mesmo assim o sujeito foi lá com uma faca de 25 centímetros de lâmina e esfaqueou o Bolsonaro e girou a faca dentro do corpo dele. Quer dizer, o sujeito disposto a cometer um homicídio, ele não se preocupa com uma lei. Com a lei, né? Isso é uma frase até do Thomas Sowell, que questiona. Por que vocês acham que o sujeito disposto a transgredir a lei contra o homicídio, ele não vai transgredir a lei contra a arma? Então a questão é que pode ter do outro lado cidadãos de bem, preenchendo esses pré-requisitos que sejam capazes de se defender. Desculpa, foi interessante você dar esse histórico político partidário ideológico do Adélio, porque numa matéria, se não me engano, do UOL, ele foi tratado como conservador no título. Então, enfim, é o que a gente vê do viés da imprensa de sempre, né? Essa eu acho que é uma das mais divertidas. Mas, então, nós estamos discutindo, então... o Haddad e o Bolsonaro. Agora, para o Jair, o que você veria... O que seria, podemos, nesse ponto, chamado o cenário mais provável, como é que seria o Brasil a partir de janeiro com uma eleição do Jair Bolsonaro? Olha, tem uma menção que eu preciso fazer, porque é um desses motivos que eu sou atacado quando eu falo algumas coisas antes, né? Então, durante toda a campanha, o Bolsonaro foi confrontado com o fato de que ele não teria governabilidade, porque ele é contra o establishment, porque ele é contra o sistema, porque ele sempre foi ali alguém apartado do resto do Congresso, não conseguiu aprovar tantas leis. E eu dizia o seguinte: partidos pequenos, se a população der a ele a maioria dos votos, como tudo está se encaminhando para acontecer, vai haver o velho beijamão. A partir do momento que o sujeito tem perspectiva de poder, os parlamentares e os demais políticos vão se aliar a ele. Sim. Obviamente, você tem que ver o grau de renovação do Congresso, mas esse movimento é absolutamente natural se o sujeito tiver a maioria dos eleitores, porque os políticos dependem dos eleitores. Então, a gente chegou a um ponto, o Bolsonaro teve 46%, o Wilson Witzel, que é o candidato lá no Rio, aqui no Rio, perdão, apoiado por ele, passou o Eduardo Paes, né, vai para o segundo turno com o Eduardo Paes, a gente chegou ao ponto do Eduardo Paes afagar o Bolsonaro na hora de criticar o Wilson Witzel no debate. O Bolsonaro falou assim, o Eduardo Paes falou, o Bolsonaro tem credibilidade para falar isso porque já fala há muito tempo, mas você, sabe, ele deu uma afagada quando o Wilson estava propondo medidas duras para combater o crime. Então, aí, antigamente dizer esse tipo de coisa era torcida, agora, obviamente, vira análise. Mas o projeto do Bolsonaro é uma campanha baseada no desejo de ordem. Você me lembrou o Milton Friedman, que ele dizia que o ideal dele não era apenas trazer bons políticos para a política, mas para fazer com que maus políticos, por cálculo, acreditem que defender boas bandeiras é bom negócio. O Bolsonaro está colhendo aí o desejo de ordem da população, a rejeição, obviamente, a todos esses escândalos de corrupção petistas. Ele está com um economista liberal clássico disposto a fazer o possível para reduzir o tamanho do Estado. Ele vai dar uma maciada e tal, mas eu acho que o grosso ele está disposto a reduzir. Ele fez concessões em relação ao Bolsa Família, manter o Bolsa Família, agora está falando numa jogada eleitoralmente, sem o juízo de valor sobre o caso específico, muito esperta, né? Porque estava sendo acusado de querer voltar com o 13º, porque o general Mourão fez uma análise crítica e tal, e de cortar o Bolsa Família, sendo que ele não falou isso durante a campanha, aí ele propôs o 13º para o Bolsa Família, já resolveu 2 problemas, né? E dizendo que o dinheiro viria do combate aos desvios e às fraudes que aconteceram durante os governos petistas. Tem que ver se tem orçamento para fazer tudo isso no Brasil. A gente está com as contas públicas estouradas e o Bolsonaro vai ter a dificuldade que qualquer outro presidente teria diante dessa situação. E existe uma esperança popular muito grande em cima dele, ele vai esbarrar muitas vezes na sabotagem da própria máquina petista ainda infiltrada na máquina pública, nas próprias estatais. O governo Temer passou por isso, o Bolsonaro vai passar também. Não vai ser uma temporada fácil, evidentemente,
mas eu acho que ele pode desarticular bastante esse projeto, esse sistema de poder petista e os seus desdobramentos internacionais, né? Todas essas alianças com ditaduras socialistas, isso tudo, certamente o Bolsonaro vai combater. Bom, a gente podia ficar aqui horas e horas conversando. O Felipe é realmente essa voz de lucidez, inteligência, informação. Eu sou, além de amigo há muitos anos, um grande admirador do trabalho dele. Felipe, obrigado pelo seu trabalho, obrigado por fornecer, ser essa voz de lucidez no meio de um mar de ideologia. Obrigado por ter vindo ao Imprensa Livre, um grande abraço. Muito obrigado, Alexandre. Não é fácil ser uma voz dissidente no mercado jornalístico, eu sei muito bem, mas eu agradeço muito, e aos meus leitores, ouvintes e espectadores que estejam assistindo essa entrevista, acompanhem também o trabalho de Alexandre Borges, que está fazendo um trabalho sensacional, e esse projeto Imprensa Livre é fundamental. Muito obrigado a você por essa oportunidade. Grande abraço, meu amigo, e até a próxima.